Se você é cabeleireira e sofre com cabelos que voltam, cabelos difíceis e resistentes, clientes que reclamam e aquelas clientes que ainda te dão o retrabalho, fique comigo até o final desta aula, porque hoje eu vou te explicar tudo sobre alisamento. Não é marca, não é a cliente e não é o produto que você está utilizando, é o método que você está usando. Eu me chamo Ludmila Rodrigues, sou especialista em alisamento e nós estamos na semana do método liso de primeira e sem retoque. O nosso evento 100% online e 100% gratuito. É impossível até que você comece. A minha empresa começou assim, com uma bolsa. Dentro dela tinha alguns produtos e alguns equipamentos. Era tudo que eu tinha para começar. Em uma das fases da minha vida profissional, eu atendia clientes em minha garagem, com as paredes que eram revestidas de PVC. Era simples, mas foi o que deu continuidade à minha história. Sem banheiro, sem estrutura, eu já lavei cabelos de clientes com balde de água. E eu já amanheci fazendo cabelos dentro de salão. Acredite no processo e faça o melhor com o que você tem hoje. Porque a Bíblia ela diz assim: seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. E aos poucos o processo começou a mudar. Os salões foram evoluindo e eu também decidi evoluir. Eu fui estudar nas maiores academias de cabeleireiros, como Longueira, em Buenos Aires, na Argentina, Tony Guy, que é uma academia internacional em Goiânia, Pivot Ponte, que também é uma academia internacional, e eu fui lá para o Rio de Janeiro, mas eu paguei um preço muito alto por isso. Porque eu tinha um motivo muito forte para pagar esse preço: a minha família. Quando você desiste, a sua família perde, mas quando você continua, a sua família ela ganha. E eu fiquei anos sem comprar nada para mim. Chegaram até cortar a minha luz do salão e eu tive que fazer compras pela metade para conseguir pagar as parcelas das academias. Essas não foram as minhas primeiras turmas, porque antes disso eu já tinha formado uma pessoa naquele caixote lá de PVC. Era uma turma pequena e hoje eu até brinco, era uma turma lotada, mas eu continuei evoluindo. Também como educadora, hoje eu tenho mais de 1000 alunos no meu grupo de mentoria, mas no meio desse processo eu perdi o meu pai para o câncer. Com isso eu estou em paz, porque hoje eu sei que ele está no Senhor e eu fiz tudo o que eu poderia ter feito no momento da doença dele. E lá não existe mais dor. E um dia eu vou me encontrar com ele novamente. Agora, deixa eu te dar um conselho. Case com alguém que esteja disposto a pular da ponte com você só porque você disse que iria dar certo. Nessa fase da nossa vida, nós já tínhamos salão. Mas mesmo assim, eu e o Diogo vendíamos cachorro-quente à noite. Tudo para ter o dinheiro para investir na nossa empresa e nos meus cursos em academias. Porque o sucesso tem um preço. E a pergunta é: você está disposto a pagar o preço pelo sonho que Deus colocou dentro de você? Sem estrutura, sem luxo, mas com muita vontade de vencer. Eu mesmo, Ludmila Rodrigues, criei minha própria marca de cosmético. A LR Cosmético não nasceu pronta. Ela nasceu da prática de erros, de testes, de clientes reais e de dificuldades que ninguém vê. Nasceu de alguém que viveu dentro de salão há 16 anos e vivi de verdade cada dia em atendimento. Cada produto não é só um produto, é uma solução pensada para quem já sentiu na pele o medo de não entregar resultado, o medo do retrabalho e a insegurança no alisamento. E eu decidi mudar isso, porque nunca foi sobre somente fazer cabelo, foi sobre criar algo que realmente funciona para quem vive disso todos os dias. Hoje, o começo
que foi lá na minha garagem já está nas mãos de profissionais em vários lugares. Fui escolhida entre milhares de especialistas em alisamento como expert do liso pela Taif Brasil. Com todo o meu conhecimento e experiência, hoje estou participando do desenvolvimento de novos equipamentos e pranchas para os profissionais. Isso significa que muito em breve você estará usando uma tecnologia que eu ajudei a criar. Não é sobre somente fazer cabelo, é influenciar a indústria a elevar o nível do mercado. Então deixa eu te dizer uma coisa, aquela mulher da garagem, aquela mulher do caixote de PVC, aquela mulher que lavava o cabelo das suas clientes com balde, não fazia ideia onde Deus iria levá-la. Mas ela tinha uma decisão em não desistir. Se você acredita que o melhor de Deus ainda está por vir, se você acredita que você nasceu para viver algo maior, então eu quero que você faça algo comigo agora. Fique de pé, porque hoje não começa apenas uma aula, começa uma nova fase na sua vida. E eu declaro sobre você, aquilo que parecia impossível vai começar a acontecer. Portas que estavam fechadas vão começar a se abrir. Daqui vai sair uma geração de profissionais que vão marcar essa profissão. Sejam bem-vindos à Masterclass Liso de Primeira e Sem Retoque, porque só é impossível até que você comece. Que história, né? E eu percorri por muitos caminhos. Tive muitos erros, muitos acertos e eu aprendi muito com tudo isso. Eu tô aqui para te mostrar o caminho do sucesso. E hoje eu vou mostrar para você o que está te impedindo de entregar o liso de primeira e sem retoque. Quando eu olho pras tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. Para vocês aqui, que não entregava 100% liso, mas através dela eu aprendi passo a passo. Ela me ensinou e hoje estou entregando 100% liso o cabelo de todas as minhas clientes e elas estão amando o resultado. Então eu quero falar para vocês que hoje estou muito feliz de eu entregar os 100% liso do cabelo de todas as minhas clientes e elas estão felizes também. De eu não voltar atrás de fazer retoque. Então é isso aí, tem alguns resultados, eu vou mostrar para vocês. Veja aí e confira todos os resultados de todas as minhas clientes que estão amando o resultado de 100% liso, que hoje estou entregando. Olá, tudo bem? Eu sou a Cláudia. Antes de eu conhecer o método liso de primeira sem retoque da Ludmila Rodrigues, eu sempre precisei dar retoque no cabelo das minhas clientes. Depois que eu conheci o método,
liso de primeira sem retoque, da Ludmila Rodrigues, assim, eu não preciso dar retoque no cabelo das minhas clientes. O cabelo sai 100% liso, 100% liso. Minhas clientes estão me ligando, estão amando o resultado. E depois que eu conheci esse método, Ave Maria, foi muito ótimo, muito legal. Estou amando, amando mesmo. Muito obrigado, Ludmila, por você me passar o seu método. Tainara Ramos, eu sou de Cabo Frio, região dos Lagos. E antes de eu conhecer o método liso de primeira e sem retoque, era um pesadelo na minha vida. Eu pensei em desistir da minha carreira, porque eu não conseguia nem sempre entregar um liso 100%. E muitas das vezes a cliente lavava o cabelo e o cabelo não ficava como ela queria. E depois que eu conheci o método liso de primeira e sem retoque, assinado pela Ludmila Rodrigues, eu consegui entregar um liso 100%. E hoje eu tenho uma satisfação em fazer um alinhamento, porque eu conheci o método correto para cada tipo de cabelo, até aqueles cabelos bem crespinhos, até aqueles cabelos que tem muita dificuldade de alisar. E você que é iniciante ou você já está há muito tempo no mercado, está cansado de fazer cabelos e não ter um resultado 100%, você vai aprender o método liso de primeira e sem retoque, porque é possível sim alisar qualquer tipo de cabelo, basta ter o método correto. E esse método vai transformar a sua vida como transformou a minha. Vem comigo que eu vou te mostrar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não, você só trabalha, eu só me divirto. Porque é o seguinte, quando você tem paixão pelo que faz com prazer e tem propósito, é hobby. Aquilo não te cansa mais. Porque as pessoas vão pro trabalho e ficam cansadas. É porque faltou paixão, não tem propósito. E o que você precisa é ajustar e nunca mais depender de retoque. Vem para a aula. O cabelo, ele não volta por algo ou por acaso. Ele volta por causa de um processo. E quando você entende isso, você sai do nível comum e entra no nível como especialista. Eu queria te falar que nessa aula a gente vai fazer com que você entenda e o que realmente acontece para que você, quando você não consegue entregar o 100% liso de primeira e sem retoque. Eu quero dizer para você que eu tenho tópicos incríveis para te passar. E o número 1 é o produto, não é somente do produto, é o processo. Se você tem o melhor produto do mercado, mas você não sabe aplicar isso, o seu resultado ele não acontece, porque uma boa aplicabilidade vai fazer com que isso você potencializa o que você está fazendo.
E se o cabelo não absorve o produto, não vai haver alisamento. O segundo título é: sem diagnóstico você não trabalha, você está no escuro. Você sabe por quê? Porque cada cabelo lhe responde de forma diferente. Sendo assim, existem cabelos finos, cabelos médios, cabelos grossos, cabelos resistentes. E a química, com a química ou sem química, existe graus de resistência diferentes em cada cabelo. E se você não analisar isso e não entender sobre a parte de estrutura capilar, o que eu venho falando sempre em todas as aulas que eu entrego na live, você trata todo mundo igual, da mesma maneira. O cabelo fino e o cabelo grosso, você vai tratar da mesma maneira. E é aí que começa o seu erro. Veja nesse vídeo aqui embaixo, eu mostrando sobre esse cabelo muito resistente. O título número 3, ele vai te falar sobre curvatura. E curvatura não é uma estética, é uma resistência. Cabelos crespos, eles não são os mais difíceis de ser alisados. Ele só precisa de mais estratégias. Sendo assim, eu já trabalhei com cabelo que ficou 2 horas. Ou já trabalhei com cabelos que ficou 1 hora ou 50 minutos agindo. Você sabe por quê? Porque a resistência, ela modifica conforme a curvatura do cabelo. O número 4 vai te falar que o tempo, ele não é um padrão. Tempo de leitura do cabelo. Você sabe o que isso significa? Se você trabalha com um tempo fixo para cada cabelo, você está errando aí. Porque cada cabelo tem uma resposta, cada cabelo tem um tempo de resposta. E não é uma regra de embalagem, é uma estratégia de trabalhar cada cabelo conforme a sua curvatura. Por isso que se chama uma metodologia, personalizar. Cada cliente tem uma curvatura capilar e, sendo assim, tem um tempo de ação para cada cabelo. Pode ser nisso que você está errando. O título número 5 vai falar que prancha não alisa, ela fixa o alisamento. Você já parou para pensar que o erro já está aí antes mesmo de você chapar o cabelo? Se o cabelo não estiver bem preparado, a chapa ela não vai fixar o resultado do liso. Ela vai te dar um resultado mal feito. Sendo assim, a chapa ela não corrige erro, ela eterniza e ela mostra a fibra alinhada. Ela fixa praticamente uma ação química numa estrutura física, que o físico é o nosso cabelo. A chapa, eu vou te mostrar no vídeo aqui embaixo. Conforme você vai chapando o cabelo, pranchando o cabelo, piastrando, como você chama aí na sua localidade, você vai vendo erros comuns, como pegando mechas muito grossas, trabalhando sem trabalhar a raiz, fazendo muito movimento, batendo a chapa. Isso vai provocar danos. O erro, ele está antes de chapar, durante chapar e após. Porque se você antes não preparar o cabelo para ser processado, a chapa, ele não vai aguentar a temperatura. Durante, se você não tiver com mechas preparadas, finas, ele não vai trabalhar de forma completa em toda a fibra. E após, se você não trabalhar conforme manda uma pressão nas mãos, ele não vai eternizar e fixar o liso. Olha nesse vídeo aí embaixo como eu chapo o cabelo.
Título número 6. Ele vai dizer da seguinte forma: a temperatura errada, ela destrói o seu resultado. Nem sempre o que é mais quente é melhor. Existem chapas que estão oscilando para cima e existem marcas que não estão nem aí para ajustar esses problemas. Porém, o para cima, ele vai rebentar o cabelo, ele vai dar um corte térmico na fibra do cabelo, ele vai potencializar demais o seu alisamento, mas a temperatura baixa, ela não fixa. Sendo assim, você tem que ter uma marca de confiança, que tenha tecnologia, que não deixa com que a chapa fique oscilando. O segredo é o controle, não é o excesso. Você tendo uma temperatura controlada e estável, você vai trabalhar essa mecha até você ver alinhamento da fibra e brilho, selagem da fibra. Sendo assim, a temperatura em excesso, ela vai criar aquela barra e você vai continuar chapando e aquela barra vai estar ali e depois de um tempo a sua cliente vai vir com o cabelo reclamando que está quebrando. E como é um corte térmico, aonde se rompeu, você não tem como estruturar mais. O cabelo ele só vai quebrar. Sendo assim, eu vou te falar de algo muito importante no título 7, que é sobre a mecha grossa. E aquele liso falso, que você acha que alisou, mas não alisou. Geralmente as pessoas pegam mecha grossa e cria aquela barra lá no início da raiz, amassa o cabelo. Ali, com 15 dias ou 10 dias, a sua cliente vai lavar o cabelo e ela vai perceber que tem algo errado por ali. Sendo assim, deixa eu te falar algo muito importante. Quando a mecha está muito grossa, você vai selar aqui e você vai selar aqui, porém no meio ainda vai ficar aquelas ondulações. Se você trabalha com mechas muito grossas, o calor ele não vai distribuir sobre a fibra completa, sobre a mecha completa, e vai distribuir somente na parte de cima e na parte de baixo, e não vai ter uma distribuição. Se a mecha estiver fina, assim como esse vídeo que eu vou te mostrar e agora, você acha que não alisou, mas que você alisou, e o cabelo ele não vai ter problema nenhum de voltar. Sendo assim, eu quero te dizer que a mecha fina, ela vai te dar uma distribuição melhor. A mecha grossa, ela vai te dar um liso falso. E depois a sua cliente, ela vai reclamar com você que no meio ela percebeu algumas ondulações. Que quando a mecha está muito grossa, você não consegue alcançar lá a raiz da sua cliente e trabalhar aquele cabelo mais crespo. É aí que você está errando. Título 8 vai dizer que sem alinhamento não há brilho. Não existe brilho? Como assim? O brilho, ele é estrutura. O brilho, ele reflete da cutícula selada e não do produto. Sendo assim, uma cutícula selada, uma cutícula alinhada, ela vai refletir brilho. Se não alinhou, ele não vai espelhar. O título número 9 vai dizer que tratamento antes é obrigatório. Você sabe por quê? Eu sempre tive uma metodologia, uma mentalidade de 12 anos para cá, mais ou menos, onde eu vim aperfeiçoando o meu método. Você sabe o que eu entendi? As minhas clientes, elas não querem tratar o cabelo. E a obrigação de entregar um resultado de excelência é minha. Sendo assim, para fidelizar minha cliente, eu sempre tive a mentalidade de tratar antes de alisar, tratar antes de descolorir, tratar antes de tonalizar. Por quê? A necessidade do cabelo vai ser absorvida antes de eu danificar. Sendo assim, a preparação vai definir o meu resultado. O tratamento pré-química é uma definição de um resultado de excelência. O cabelo desidratado ele não vai responder bem. O cabelo desestruturado ele não vai responder bem. E se você não trata antes,
você paga depois com a quebra. Com a sua cliente reclamando que está quebrando, com a sua cliente reclamando que não pegou. E você, além disso, vai ter o retrabalho. Eu, particularmente, prefiro me precaver desde tempos para cá de estar tratando o cabelo no procedimento pré-química. No título número 10, vai dizer assim: retoque é sintoma, não solução. Falando em retoque e retrabalho, algo deu errado no processo. Ou o produto não foi aplicado de forma correta, ou a temperatura não estava ajustada, oscilou, ou até mesmo na hora de aplicar você achou que aplicou naquela mecha e ficou algo sem produto, porque onde não há produto, não há alinhamento. Então, se você precisa retocar o cabelo da sua cliente, é porque o primeiro processo ele falhou. Sendo assim, é muito complicado você ter retrabalho. E você sabe aonde que você está errando? O número 11 vai dizer assim: produto não resolve falta de técnica. A técnica ela vem primeiro, não é o produto. Trocar de produto não vai resolver se o erro está na execução, na aplicação, na preparação do cabelo. Pode ser aí que você está errando, na hora da aplicação do cabelo. As mechas muito grossas vai fazer com que você não deposite de forma correta. Você viu nesse vídeo anterior? Agora veja o próximo vídeo. E faça da forma que tem que ser feito, porque se o cabelo não absorve o produto, não recebe o produto de forma certa, ele não vai provocar alisamento. Título número 12 vai dizer que cada cabelo ele tem uma linguagem diferente e isso ele não está errado. No título 12 eu aprendi muito sobre aprender a ler a fibra do cabelo. Você já parou para pensar que muitas das vezes você não está analisando, você não está lendo o cabelo? E o cabelo ele fala, ele mostra a resistência, ele mostra a elasticidade, ele mostra a textura. Sabe como? No teste de resistência e ruptura da fibra. É só molhar uma mecha e você puxar, se romper, emborrachar, se romper com facilidade, é porque esse cabelo não está apto de jeito nenhum a ser feito o alisamento. Mas, se você molhar essa mecha e a resistência você puxar e essa mecha não se romper, é necessário você fazer tratamentos para que a elasticidade melhore. Mas, se você com o cabelo úmido puxar e ele nem se mostrar muito elástico e não se romper, é porque esse cabelo está apto a ser feito. Então, entenda a fazer a leitura, porque o cabelo ele fala. Só que a gente precisa aprender a ler o que ele quer dizer. No número 13 vai falar da seguinte forma: sem controle térmico, sem controle de resultado. Existe uma estabilidade para tudo, você sabe disso, né? E o controle térmico ele vai fazer com que você seja o passo principal para você entregar o alisamento, ou não. Você sabe por quê? Uma chapa que oscila a temperatura, ela pode provocar danos terríveis, ou simplesmente comprometer todos os seus resultados. Nos danos terríveis, ela pode oscilar para cima, assim como eu falei, e acabar rompendo a fibra do cabelo.
Ou se ela oscilar para baixo, você vai ficar chapando, 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 chapando e o cabelo não vai selar. Ou vai ter até mesmo partes de você trabalhar a metade da cabeça e em algum momento ela oscilou e ali fica algo estufado, inchado. O controle térmico, ele vai comprometer o seu resultado. E o seu resultado está, infelizmente, na chapa. Porque se você não chapar bem esse cabelo, ele não vai alinhar. Título número 14 vai dizer que a química sem entendimento gera medo. Você sabe por quê? Porque o conhecimento ele traz segurança. Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho medo de trabalhar com esse tipo de cabelo resistente. Mas se ela fizesse o nosso método liso de primeira e sem retoque, eu tenho certeza que ia gerar mais segurança para ela pegar qualquer tipo de cabelo. Você sabe por quê? O medo é uma insegurança. E a insegurança é falta de estudo. Sério, sério. Porque se você estuda, você se liberta dessa insegurança, desse medo. Você precisa entender que quando você entende a química aplicada, você perde totalmente o medo. O título 15 vai falar sobre cabelo resistente que não é problema. E você acha que é? É uma oportunidade. Em outrora, em anos atrás, eu via aqueles cabelos cheios, volumosos, eu falava, eu quero esse cabelo. E muitas das vezes eu falava assim, eu tô com água na boca de pegar esse cabelo para alisar. Quem domina cabelo difícil vira referência. E aonde eu me tornei referência também são em BOs. Fiz com outros profissionais e aconteceu isso, eles relatam. E chegam aqui para mim com o cabelo cheio de danos, cheio de cortes químicos. E eu ainda sou conhecida como o CTI dos cabelos. Você sabe por quê? Porque aqueles cabelos que não alisam, vêm para mim. Aqueles cabelos que estão com quebra, vêm para mim. Aqueles cabelos que estão com resistência, vêm para mim. E isso foi fazendo com que eu me tornasse expert no que eu faço. Isso para mim foi muito bom nesses 16 anos de profissão que eu venho aplicando a minha expertise, o meu método no cabelo das minhas clientes. E aquelas clientes que me conheceram por algum motivo, elas me conheceram por eu ter recuperado danos que o cabelo estava. Então, a gente precisa dominar os cabelos difíceis para se tornar referência. Mas entenda, você precisa estudar, porque quando você entende a química, você pega aquele cabelo resistente sem medo. No título 16 eu vou falar aí do que está na sequência, mas por uma ordem que o processo que realmente importa, porque cada etapa existe uma função. E se você pular ou errar, vai comprometer todo o seu resultado. Sabe por quê? Existe um processo e a gente deve respeitar esse processo. Até mesmo na profissão. Eu estou no meu dia 5.000 de atendimento. A Maria, ela está no dia 500 de atendimento. Então, quando ela chegar no 5.000, eu já estou no 25. E existem etapas que nós devemos percorrer. Toda vez que a gente ultrapassa essa etapa, a gente está pulando, deixando de corrigir o que tinha que talvez errar. E se você pular processo na sua vida, pode comprometer. Existem situações que eu deixo de fazer hoje e pulo esse processo. Um exemplo, entrei num curso, estou na parte de tratamentos, de nutrição. Ah, mas eu sei fazer massagem. Você não sabe identificar o cabelo. Sendo assim, sabe o que vai acontecer? Vai chegar lá na frente e você vai precisar saber o que é reter a umidade dos fios. E você vai falar que é botar água no cabelo. E aí, o botar água no cabelo, você vai identificar. É só molhar.
Você está me entendendo que você pulou o processo de saber o que é retenção de umidade lá atrás? Então você pode comprometer o seu resultado de não saber identificar ou não saber o porquê você está utilizando aquele tipo de tratamento no cabelo da sua cliente. E esse segredo é realmente o que importa, porque a sequência da etapa, cada etapa que você pula, ela vai ter uma função na sua vida. E se você pular ou errar, isso vai comprometer o seu resultado profissional. Título 17, o resultado começa na lavagem. E eu sou mestre em lavar cabelo. Você sabe por quê? Porque nada como você criar uma experiência com a sua cliente. Se você é um profissional que fala para a sua cliente vir de casa com o cabelo lavado, é aí que está o erro. A sua cliente não está tendo um relacionamento com você no lavatório, uma experiência com você no lavatório. E isso é muito importante, sabe por quê? Porque se você não limpa corretamente, o produto não vai agir da forma que deveria. Então, olha nesse vídeo aí embaixo, eu lavando o cabelo da minha cliente. Vou eliminando os metais pesados através do quê? O enluvar do cabelo e o tempo também que fica agindo aqui. Eu coloquei a luva para não criar muita atração no couro cabeludo dela e nem machucar o couro cabeludo dela, porque a gente vai fazer o alinhamento, porém aqui eu vou iniciar com vocês com o teste de mecha, tá? Então vamos lavar o cabelo dela como se eu fosse fazer um pré-química, porque enquanto age o alinhamento no teste de mecha, está agindo também o tratamento. Foi a forma que eu comecei a trabalhar com os testes de mecha para rentabilizar o meu tempo. E também o teste de mecha é necessário você fazer com o cabelo limpo. Tira toda a espuma. Agora que eu tirei toda a espuma, eu vou prender o cabelo dela aqui. Eu vou tirar toda essa espuma aqui do excesso do lavatório. E o vídeo número 18 vai dizer da seguinte forma: o pós-químico ele define sua durabilidade? Sim, porque a acidificação ele é a chave muito importante. Então no pós-química você lavar esse cabelo com, você vai ver na próxima aula 3, você tratar esse cabelo e você acidificar. Se você não sela o cabelo, ele fica exposto a impurezas. Sendo assim, a sua cliente ela pode usar qualquer outro shampoo de mercado de farmácia que tenha um pH alcalino e vai alterar a estrutura desse cabelo. Sendo assim, ela pode mergulhar na piscina, ela pode ter uma ação com cloro e até uma oxidação com cloro e esse cabelo vir se romper. O cabelo ele não vai sustentar o resultado se você não selar ele de forma correta, não acidificar esse cabelo. No título número 19, ele vai dizer sobre a técnica que gera previsibilidade. Quando você tem um resultado
E isso não é sorte. Não pode ser sorte um resultado. Quando você tem um método, você sabe que o seu resultado vai dar antes mesmo do que terminar. Porque quando você tem um método, ou você não tem, é aí que você está errando. Porque quando você tem um método, você, antes de terminar, você já sabe qual resultado você vai ter. Agora, o resultado ele não vai ser sorte quando você tem um método. O número 20, ele vai falar da... E o último número do nosso título 20 vai dizer da seguinte forma: quem domina não retrabalha. Isso é verdade. E pode ser nisso que você está errando. Você não está dominando a sua técnica, você não tem um método. Você está tendo retrabalho, reaplicando o produto, refazendo o cabelo da sua cliente, tendo que dar retoque. Por quê? Porque muitas das vezes existe uma consistência e a autoridade vem dessa consistência. O profissional de verdade, ele não vive de tentativa, ele vive de acertos. Porém, ele precisa estudar, porque a teoria ela se conecta com a prática. E o estudo, para a gente encerrar aqui, é fundamental. Existe um método que vai te levar num caminho de sucesso, onde nós temos centenas de profissionais que já utilizam, já faz o método de primeiro e sem retoque. E o que eu posso te falar é que eles dominam. E raramente o retrabalho acontece. Agora deixa eu te falar algo muito importante. Se você está passando por isso tudo que eu te passei aí nessa aula, não é porque você não é boa. É porque ninguém te ensinou da forma certa. E hoje eu estou aqui fazendo essa aula incrível, liberando conteúdos incríveis para você. E foi exatamente por isso, porque eu sei exatamente o que você está passando. Foi exatamente por isso que eu criei o método liso de primeiro e sem retoque, para te dar uma direção, para te dar segurança e para também você perder o medo. Porque quando você domina tudo isso que a gente passou aqui, você perde o medo, para de retrabalhar e começa a ser reconhecida como especialista em alisamento. E isso que eu quero que você se torne. Então, a aula número 2, ela vai estar liberada para você já. E você precisa degustar de cada conteúdo que a gente aplica aqui. Porque isso sim vai te levar para o próximo nível na sua vida profissional. Parabéns, especialista em alisamento. Parabéns por você ter decidido estar aqui no método liso de primeiro e sem retoque. Até a próxima aula.